Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver uma revisão dos conteúdos que nós já estudamos no módulo 1 de Geografia. Vamos lá? O município e suas paisagens. Diversos aspectos diferenciam as paisagens dos municípios, como o tipo de atividade que as pessoas desenvolvem, o número de habitantes e a sua extensão territorial. O município e seus espaços. O município geralmente é formado pelo espaço urbano ou cidade e pelo espaço rural ou campo. No espaço rural predominam elementos como lavouras, estradas de terra, pastagens para a criação de animais, formações vegetais nativas, rios e cachoeiras. Também existem moradias, em geral distantes umas das outras, e algumas construções, como galpões e barracões, que armazenam a produção agrícola e alojam alguns animais. Municípios sem espaço rural. No Brasil existem alguns municípios que não possuem espaço rural. Isso significa que o município é formado apenas pelo espaço urbano, como o município de Osasco, no estado de São Paulo, e de Canoas, no Rio Grande do Sul. No espaço urbano, predominam elementos como casas, prédios, estabelecimentos comerciais, escolas, bancos e indústrias. Além disso, o espaço urbano apresenta várias ruas e avenidas pavimentadas, com trânsito de veículos e pedestres, e construções bem próximas umas das outras, como vocês observam aí na imagem. O município é uma parte do território brasileiro. Os municípios brasileiros fazem parte de um espaço maior, chamado Estado ou Unidade de Federação. Os estados, por sua vez, formam o território do Brasil. Ao todo, são 26 estados e um Distrito Federal, onde está localizada a capital do país, Brasília. Divisão territorial do município. Alguns municípios brasileiros podem ser divididos em áreas menores, denominadas distritos. A divisão em distritos, em geral, é feita para auxiliar a administração do município. Os distritos podem ser formados pelo agrupamento de alguns bairros do espaço urbano ou por áreas do espaço rural. Os distritos localizados no espaço rural também são chamados vilas ou povoados. A administração do município. A sede administrativa de um município está localizada no espaço urbano. Nela funciona a prefeitura e a Câmara de Vereadores. A administração do município é feita por uma equipe de pessoas com a responsabilidade de cuidar dos interesses da população, trabalhando para atender às suas necessidades em relação à saúde, educação, transportes, entre outros serviços públicos. O prefeito e o vice-prefeito são responsáveis pela execução das leis municipais e por supervisionar os serviços públicos. Já os vereadores são responsáveis por elaborar ou ajustar as leis municipais, bem como fiscalizar se estão sendo cumpridas. Temos também os 3 poderes do governo, que são o poder executivo, legislativo e judiciário. No município atuam os 3 poderes que compõem o governo brasileiro. No entanto, esses poderes também atuam na esfera federal e estadual. Poder executivo, composto por presidente da República, governador do estado e prefeitos, que são encarregados de executar as leis e administrar o país, o estado ou o município. Poder legislativo, composto por deputados federais e estaduais, assim como por vereadores que têm a responsabilidade de fiscalizar o trabalho do poder executivo e de elaborar e modificar leis que atuem pelos interesses da população. Poder judiciário, composto por juízes e por ministros do Supremo Tribunal Federal, que trabalham pelo cumprimento das leis elaboradas pelo Poder Legislativo, garantindo os direitos individuais e coletivos da população. Os elementos das paisagens do município. Sabemos que tudo que podemos observar em um lugar compõe uma paisagem. As paisagens do município se diferenciam pelos elementos que as compõem. No espaço urbano, por exemplo, predominam nas paisagens elementos construídos pelo ser humano, como moradias, prédios, ruas, viadutos, indústrias e escolas.
As paisagens em que predominam elementos construídos pelo ser humano são denominadas paisagens culturais. E as paisagens em que predominam elementos criados pela natureza são denominadas paisagens naturais. No espaço rural também podemos encontrar paisagens culturais, como aquelas compostas por pastos, lavouras, construções, entre outras. As paisagens do espaço rural. Embora muitas paisagens do espaço rural apresentem diversos elementos em comum, como áreas de lavouras, de vegetação e de criação de animais, elas não são iguais entre si. Diversos fatores as diferenciam, como as atividades econômicas nelas desenvolvidas, como a agricultura, pecuária e o extrativismo, e o tamanho das propriedades rurais. Veja os exemplos a seguir. Grandes propriedades rurais. Compreendem-se essas áreas de terra, muitas vezes destinadas ao cultivo de lavouras ou à criação de rebanhos numerosos. Em geral, nessas propriedades, se cultiva apenas um tipo de plantação, como soja, café, laranja, cana-de-açúcar. Por isso são chamadas monocultoras. Pequenas propriedades rurais. Nessas propriedades, em geral, cultivam-se várias espécies de plantas, como feijão, arroz e hortaliças. Também são desenvolvidas pequenas criações, como galinhas, cabras e porcos. Por isso são chamadas policultoras. As paisagens do espaço urbano. Na maioria das cidades, observamos elementos culturais semelhantes na paisagem, seja no tipo de construções, como prédios e casas próximas umas das outras, seja nas ruas e avenidas com trânsito intenso. No entanto, cada cidade é diferente uma da outra. Elas podem se diferenciar na extensão territorial, no número de habitantes, pela maneira como as construções são organizadas. Veja os exemplos na imagem. O município de Recife, localizado no estado de Pernambuco, possui área de 219 km². Recife é um exemplo de cidade grande, pois no espaço urbano desse município vivem aproximadamente 1.600.000 habitantes. O município de Itanhandu, no estado de Minas Gerais, ocupa uma área de 143 km². Itanhandu é um exemplo de cidade pequena, pois no espaço urbano desse município vivem aproximadamente 15.000 habitantes. Estudamos também sobre as paisagens do município e o tempo. O município é transformado ao longo do tempo. As paisagens dos municípios são transformadas pelo ser humano ao longo do tempo. Essas transformações podem ser percebidas quando comparamos a paisagem de um mesmo lugar em épocas diferentes. Observe nas imagens a seguir um exemplo de paisagem que passou por diversas mudanças. Então, a primeira imagem é no ano de 1900. No ano de 1940, ela já foi transformada. Aí temos ela no ano de 1980 e no ano de 2020. Como ela se passou os anos e ela foi transformada ao longo do tempo. As paisagens também são transformadas pelo ser humano. O ser humano promove transformações nas paisagens dos lugares por meio do trabalho. Veja as imagens a seguir. Para a realização das atividades agrícolas, na maior parte das vezes a vegetação natural é retirada para que as plantações e a pastagem ocupem essas áreas. Com isso, a paisagem é modificada. Na fotografia ao lado, a área de pastagem plantada num lugar onde antes era floresta. O aumento da população nas cidades tem modificado a paisagem urbana, como a construção de moradias, de indústrias e de estabelecimentos comerciais. Além disso, também são pavimentadas ruas e avenidas, instaladas redes de energia elétrica, de água tratada e de coleta de esgoto. Fotografia de um conjunto habitacional construído em Londrina, no Paraná. Tanto no espaço rural quanto no espaço urbano, algumas transformações ocasionadas pelo ser humano causam problemas ambientais, como desmatamento, poluição das águas e do ar. Ao realizar transformações nos lugares e em suas paisagens, é preciso evitar problemas ambientais.
As paisagens são transformadas também pela natureza. As ações dos elementos da natureza, como o vento e a água da chuva, dos rios, mares e oceanos, atuam na transformação das paisagens. Veja abaixo alguns exemplos de como isso acontece. Na primeira imagem, na paisagem retratada na fotografia ao lado em Natal, Rio Grande do Norte, a formação rochosa denominada falésia é transformada pela ação da água do mar, que ao bater constantemente nesses paredões de rocha, causa seu desgaste. Na segunda imagem, a fotografia ao lado mostra uma paisagem do estado de Utah, nos Estados Unidos. Nela observamos uma formação rochosa esculpida pela ação do vento. Esse agente transformador, ao transportar areia e poeira de um lugar para outro, faz as partículas se chocarem contra as formações rochosas que ao longo do tempo vão sendo transformadas. O modo de vida nos espaços rurais e urbanos. As características do espaço urbano do município influenciam o modo de vida da população. Tanto as pessoas que moram no campo quanto as que vivem na cidade desempenham diversas atividades em seu dia a dia, como trabalhar e estudar. Veja alguns exemplos a seguir. Muitos moradores do campo acordam cedo para aproveitar o máximo possível a claridade do dia e realizar suas atividades, como o plantio, a colheita e o cuidado com os animais. No espaço rural, as pessoas trabalham em geral na agricultura, na pecuária e no extrativismo. Essas atividades são influenciadas pela temperatura do ar e pela ocorrência de chuvas. As pessoas que vivem no campo geralmente têm maior contato com a natureza. Os recursos da natureza têm atraído muitas pessoas, inclusive as que moram na cidade, para a prática de esportes e lazer, como cavalgada, por trilhas e acampamento florestas. Nas cidades, as pessoas costumam se divertir frequentando lugares como cinemas, parques, lanchonetes e shopping centers. Essas são atividades que também atraem os moradores do espaço rural. Muitas pessoas que vivem na cidade não moram perto de seus locais de trabalho, por isso precisam acordar bem cedo para se deslocarem a tempo de chegar no horário certo. Muitas delas utilizam transportes coletivos como ônibus e metrôs. Nas cidades existem opções de trabalho na indústria, no comércio e na prestação de serviços, como hospitais, oficinas mecânicas, escolas e bancos. Neste capítulo, verificamos que as paisagens dos municípios passam por transformações ao longo do tempo e que as fotografias podem nos auxiliar a analisar essas mudanças. Vamos relembrar. As transformações das paisagens podem ser observadas se compararmos a mesma paisagem registrada em diferentes épocas. O ser humano transforma a paisagem com o trabalho e o desenvolvimento das atividades econômicas. O vento e a água dos rios, dos mares e da chuva são elementos da natureza que atuam na transformação das paisagens. O estudo e a análise das transformações das paisagens podem ser feitas por meio de fotografias. A população brasileira é formada pela mistura de diferentes povos, como indígenas, europeus e africanos. No campo é comum que as pessoas trabalhem em atividades agrícolas, pecuárias e extrativistas, que tenham maior contato com a natureza e que acordem cedo para aproveitar ao máximo a claridade do dia de seus afazeres. A população de um município geralmente divide-se em urbana e rural. A população urbana é mais numerosa que a população rural, na maioria dos municípios brasileiros. Na cidade é comum que as pessoas trabalhem em atividades ligadas à indústria, ao comércio ou aos serviços, que frequentam lanchonetes e shopping centers e utilizam transporte coletivo para se locomover. Em um mapa é possível representar algumas informações do município. Essa foi a nossa revisão dos conteúdos que estudamos em Geografia, no módulo 1. E agora vamos às nossas atividades. Um grande abraço e até a próxima. Bom, essa é a nossa atividade. Vocês irão responder a uma atividade de revisão dos conteúdos que já estudamos. Vamos lá. Responda com base nos conteúdos estudados em sala de aula, no módulo 1,
páginas 268 a 313. Primeiro, vimos em nossos estudos em sala de aula que cada município abrange diferentes espaços. Como o município é formado? 2. Os estados formam o território do Brasil. Cite o nome de alguns estados que estejam mais próximos do estado em que você mora. 3. Defina. Letra A, distritos. Letra B, povoados ou vilas. 4. A sede administrativa de um município está localizada no espaço urbano. Nela funcionam a prefeitura e a Câmara de Vereadores. Qual é a função do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores em um município? 5. Quais são os 3 poderes que compõem o governo brasileiro? 6. Cite exemplos de: letra A, paisagens naturais, letra B, paisagens culturais. 7. A população brasileira é formada pela mistura de diferentes povos que ocorreu ao longo da história em nosso país. Cite alguns desses povos. 8. 8. Vitória da Conquista é um município brasileiro do estado da Bahia. Sua população foi calculada em 2019 pelo IBGE, o que faz dela a terceira maior cidade do estado. Pesquise e escreva quantos habitantes vivem no município de Vitória da Conquista. E o 9, cite exemplos de: letra A, atividades do campo, e letra B, atividades da cidade.